Amém? Queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o verso 54. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso 54. Só me dá um ok se você está com a arte da pregação aí. Você está. Hoje de manhã eu projetei ela aí, deve estar aí. Ok. Bom, diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar também aqui no telão. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. E a última frase desse texto diz assim: Pedro seguia de longe. Vamos repetir essa última frase aí no 3? 3. Mais forte, 1, 2, 3. Pedro seguia de longe. Queridos, nós estamos vivendo uma era onde muitas pessoas clamam para ser seguidas. Clamam para ser seguidas. Eu não sei se você viu um jogador, um goleiro da seleção de Cabo Verde, chamado Vozinha, era o apelido dele. Quem seguiu Vozinha nas redes sociais aqui? Você não seguiu? Seguiu Vozinha? Eu segui o Vozinha. Fez uma Copa assim, tremenda. E aí a TV Cazé foi lá e fez uma campanha para aumentar os seguidores do Vozinha. Hoje de manhã me falaram aí, mas é cerca de 25 milhões de pessoas já estão seguindo ele. Você imagina, alguém que tinha lá 40 mil seguidores, explodiu para 25 milhões ou até mais. Depois você pesquisa aí, Fernanda, para mim. Onde o Vozinha foi, que eu estou vendo, você está vendo no celular aí, já pesquisa para mim aí. Mas foi um boom. Porque a gente está vivendo essa era marcada de acompanhar pessoas, de seguir pessoas. Sabe, as pessoas querem seguir, conhecer, mas de fato não há um conhecimento profundo. Não há um conhecimento profundo. Nas redes sociais é possível você seguir uma pessoa ou centenas de pessoas, mas você não conseguir se relacionar de forma verdadeira com essas pessoas. Você não conseguir se relacionar de forma verdadeira com essas pessoas. Então, muitas, não poucas as vezes, nós vemos muitas pessoas seguindo outras pessoas. 27 milhões esse jogador conseguiu. Muitas pessoas estão seguindo, eu estou seguindo ele, mas eu não conheço ele profundamente. Agora sabe o que é triste? Triste é que o Evangelho está seguindo essa mesma vibe, essa mesma realidade. A mesma realidade. Muitos estão querendo seguir Jesus, mas não ter um relacionamento profundo com Ele. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem, sabe, viver um relacionamento de intimidade com Ele. Algumas pessoas seguem Jesus apenas à distância. As pessoas frequentam os cultos, assistem às mensagens, conhecem alguns versículos, mas não desenvolvem uma vida de intimidade. E eu estou falando para você aqui nessa noite que o Evangelho nunca foi um convite para você admirar Jesus de longe, mas para você caminhar do lado dele. Jesus nunca chamou os seguidores dele simplesmente para criar um ibope nas redes sociais. Não, Jesus convidou os seus discípulos para de fato seguir ele, andar com ele, viver um relacionamento profundo com ele. Existe uma enorme diferença entre conhecer sobre Jesus e andar com Jesus. E como eu já disse em alguns cultos aí atrás, preste bem atenção, existe uma diferença em ter informações sobre Jesus, informações sobre o Evangelho, e viver de forma clara o Evangelho.
O problema não começou hoje. O problema não começou nos nossos dias. Pedro, um discípulo que havia caminhado com Jesus, um discípulo que no começo da sua história queria que Jesus ficasse longe dele, porque ele chega para Jesus e fala: se afasta de mim porque eu sou um pecador. E Jesus fala: não, eu vou transformar você em um pescador de homens, e traz Pedro para perto. Pedro começa a seguir Jesus, ter um relacionamento profundo com Jesus. Pedro caminha sobre as águas. Pedro vê sua sogra sendo curada. Pedro vê, pessoas sendo libertas, curadas, pães se multiplicando. Mas mesmo assim, chegou um momento da história de Pedro, o Pedro que conhecia Jesus, o Pedro que tinha intimidade com Jesus, o Pedro que sabia quem era Jesus. Chegou um ponto da sua história que ele decidiu seguir Jesus de longe. Decidiu seguir Jesus de longe. E deixa eu te falar, querido, a distância que Pedro vivenciou, antecedeu a sua queda. Lucas 22 registra os momentos finais de Jesus antes da crucificação. Jesus foi preso no Getsêmani. Os discípulos, eles fugiram. Pedro ainda decidiu acompanhar Jesus. E à primeira vista, isso parece até algo positivo. Mas Lucas, o evangelista, ele registra, ele acrescenta, ele faz questão de deixar uma frase que mostra como Pedro estava seguindo Jesus. E Lucas registra: Pedro seguia Jesus de longe. Essa pequena expressão revela uma grande verdade espiritual. Pedro ainda estava atrás de Jesus, mas não estava perto de Jesus. Fisicamente existia uma distância, e espiritualmente nem se fala. Porque pouco tempo depois, essa distância produziu em Pedro 3 negações em relação ao seu relacionamento com Jesus. E preste bem atenção, querida, que todas as vezes que nós pensamos em um distanciamento relacional, todas as vezes que nós nos afastamos de alguém na forma relacional, isso não começa do dia para a noite. Isso começa aqui dentro. Começa aqui, ó. Nós vamos nos distanciando aqui no nosso coração. E de repente, nós publicitamos esse distanciamento. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Toda queda pública normalmente começou com um afastamento no privado, no interno. Quantos casamentos acabaram porque os cônjuges foram se separando, se distanciando, se afastando um do outro, já não era o mesmo sentimento, já não era a mesma admiração, e de repente já não existia mais. E aquilo se torna público. Preste bem atenção, tudo começa aqui dentro de nós, e começou dentro de Pedro. Então eu quero aprender com esse distanciamento, com esse Pedro que decidiu seguir Jesus de longe. O que Pedro que decidiu seguir Jesus de longe nos ensina? Pedro nos ensina que quem segue Jesus de longe perde a intensidade na comunhão. Pedro não abandonou Jesus imediatamente, Pedro aumentou a distância. E é assim que começa a frieza espiritual. Ninguém acorda decidido a abandonar Cristo. Ninguém acorda decidido a abandonar o seu matrimônio. Ninguém acorda decidido a abandonar os seus filhos. Ninguém acorda decidido a abandonar a sua família. As coisas vão acontecendo gradualmente. É um processo. Um processo que normalmente acontece em pequenas etapas. Você deixa de orar, você deixa de ler a palavra, você perde o prazer de estar na igreja, você substitui a comunhão por entretenimento, você perde aquela paixão de estar.
Você permanece religioso, mas ao mesmo tempo distante. Deixa eu te falar, querido, Jesus não chamou, nunca chamou pessoas somente ou apenas para acreditar nele. Jesus chamou as pessoas para permanecer nele. João capítulo 15, verso de número 4, Jesus diz aos seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O segredo da vida cristã não é apenas começar com Cristo, é permanecer em Cristo, é seguir Jesus de perto, mesmo que isso exija renúncia, mesmo que isso exija a gente romper com o nosso medo, a gente romper com as ameaças, mesmo que exija de nós caminharmos por áreas perigosas. É essa realidade que Cristo nos chamou para viver. O cristianismo não é uma religião para ser praticada à distância, querido. Não tem como, não tem como. É uma vida que precisa ser compartilhada com Cristo. Deixa eu te falar, da mesma forma que você entregou a sua vida a Cristo, Cristo, Ele quer que você viva a vida dele em você. Ele quer. E Ele quer que você compartilhe da sua vida com Ele. Porque Ele entregou a sua vida por nós, então nós devemos compartilhar a nossa vida com Jesus. Então você precisa compartilhar a sua vida com Jesus, e compartilhar a sua vida com Jesus é seguir Jesus de perto, para que haja intensidade na comunhão, a ponto de você se tornar um com Cristo, e as pessoas não só olhar para você e enxergar você, mas enxergar também Cristo. Isso é comunhão. É tornar-se comum com o outro, quando Cristo está plantado em nós, quando Cristo está dentro de nós, quando nós estamos enxertados em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Então cuidado, para você não seguir Jesus de longe e perder essa intensidade de comunhão. Cuidado, porque quem segue Jesus de longe, segundo, começa a se aquecer em fogueiras erradas. Olha o que Pedro fez. Pedro, no verso 55, quando estava ali seguindo Jesus de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio, Pedro foi se assentar junto com aqueles que condenavam Jesus, juntos com aqueles que prendiam Jesus, juntos com aqueles que estavam tentando matar Jesus. Sabe o que eu estou falando para você? Que quando nós nos afastamos da presença de Cristo, inevitavelmente nós procuramos uma outra fonte de calor. Inevitavelmente. Pedro saiu da companhia de Jesus e foi para a companhia de soldados que prenderam Jesus, soldados que iriam levar Jesus para a morte. Ou seja, Pedro substituiu a presença de Jesus pela fogueira dos soldados. O problema nunca foi apenas deixar Jesus. O problema é que a gente quer também ocupar o lugar dele na nossa vida com outras coisas. Porque todas as vezes que nós deixamos a presença de Jesus, fica um vazio dentro de nós, e esse vazio precisa ser preenchido. Muitas pessoas estão tentando ocupar o vazio da presença de Jesus no seu coração, com outros fogos, com outras fogueiras, sabe, tentando aquecer o seu coração, tentando completar a sua vida. Mas deixa eu te falar, querido, não adianta você buscar em outros lugares aquilo que só Jesus pode completar na sua vida, aquilo que só Jesus pode fazer na sua vida, aquilo que só Jesus pode alimentar na sua vida. Nada desse mundo pode aquecer o nosso coração, nem a seleção brasileira. Está vendo aí, ó. Nem isso. Nada pode substituir o lugar de Jesus na nossa vida. Somente Cristo nos satisfaz. O salmista no Salmo 73, o verso número 28, ele fala: quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
Querido, toda pessoa distante de Cristo vai procurar uma fogueira para tentar preencher o vazio do seu coração. E a pergunta é: o que está aquecendo o teu coração? O que está alimentando o teu coração? Aonde você está se assentando? Você está trocando a presença de Jesus por falsas fogueiras? Sabe, o nosso coração, ele sempre vai permanecer inquieto, enquanto nós não encontrarmos descanso em Deus. Enquanto nós não encontrarmos descanso em Deus. Por isso você tem que se perguntar: será que eu estou me afastando do Senhor? Porque eu li aqui a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele desperdiça tudo que ele tem, o texto diz para nós que ele vai tentar com uma das pessoas daquela terra. Ele vai tentar, depois de ter consumido, a terra passa por uma crise, ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi tentar, sabe, buscar recurso, sabe, na onde o recurso não seria suficiente. Tanto não foi suficiente que Jesus conta a parábola e mostra que esse filho estava ali cuidando de porcos e desejava comer as alfarrobas dos porcos. Sabe o que eu estou falando para você? O filho não encontrou aquilo que seria suficiente para matar a fome dele. Tanto é que ele estava desejando comer as alfarrobas dos porcos. Ele estava desejando comer as alfarrobas dos porcos. Para pensar sobre isso. O cara foi trabalhar com um dos trabalhadores daquela terra. E o que ele estava procurando? Satisfazer a fome dele. Mas ele ainda não estava conseguindo satisfazer a fome dele. Sabe por quê? Porque nada satisfaz senão aquilo que está na casa do Pai. Aí ele cai em si e fala: o quê? Quantos trabalhadores do meu pai têm o pão com fartura e eu estou aqui passando fome? Ele está falando, não sou eu não. É Jesus contando a parábola. Ele fala: quantos trabalhadores do meu pai estão tendo pão com fartura, eu estou morrendo de fome. Querido, uma pessoa que foi se agregar, um cidadão da terra, para tentar satisfazer a sua necessidade, não conseguiu. Sabe por quê? Porque só a casa do Pai tem um lugar de satisfação. Só a casa do Pai elimina as crises. Só a casa do Pai, ela tira a necessidade. Só na casa do Pai que nós preenchemos os vazios do nosso coração. Foi isso que nós lemos na hora das ofertas. Deus chamando a atenção do povo em Malaquias, quando fala: vocês se afastaram de mim, vocês se afastaram de mim, desde os seus pais vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Volte para mim e eu voltarei para você. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Não adianta você buscar em fogueiras, não adianta você buscar em entretenimentos, não adianta você buscar nesse mundo, nada vai satisfazer o teu coração senão Jesus. Pedro precisava entender isso. Pedro precisava entender isso. Por isso o terceiro ensino dessa passagem é que quem segue Jesus de perto permanece firme quando chega a pressão. Por que Pedro seguiu Jesus de longe? Porque Pedro estava com medo. Por que o Pedro que falou para Jesus pouco tempo, horas atrás, que iria com ele até a cruz, por que Pedro agora está seguindo Jesus de longe? Porque ele está com medo. Porque o perigo chegou. Porque a ameaça chegou. Porque aquilo que parecia que ia dar certo, vai acontecer, vai dar certo, não aconteceu do jeito que Pedro pensava que ia acontecer. Ele estava olhando para aquele que ele projetou a sua vida como alguém que agora está preso, sem poder fazer nada. Pedro está vivendo uma realidade que eu e você precisamos entender. Muitas vezes estar perto de Jesus é também estar perto de ameaças, de perigo.
estar perto de Jesus é viver realidades como essa. Realidades que vão exigir de nós renúncia, abnegação. Realidades que parecem que nós estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. O Evangelho ele traz essa realidade para nós. Muitas vezes nós pensamos que o Evangelho é só ganhar, é só ganhar, é só vitória, mas tem hora que nós somos perseguidos. Tem hora que nós somos ameaçados. E Pedro estava vivendo uma outra realidade. Tanto é que Pedro nega Jesus 3 vezes. E curiosamente ele não negou Jesus no Getsêmani. Ele negou Jesus no pátio. Porque no Getsêmani Pedro estava tão perto de Jesus que ele foi capaz de arrancar a orelha de Malco. Mas no pátio ele estava longe de Jesus. E a queda aconteceu longe da presença de Jesus. Distante. Como se a distância tivesse produzido em Pedro uma fraqueza. Enquanto ele estava em intimidade, ele estava permanecendo, ele tinha força. Para pensar, compare Pedro e João. Pedro, ele nega Jesus, foge, vai embora. João permaneceu até a cruz, enquanto Pedro estava escondido. Quem permanece perto de Jesus, querido, consegue suportar dias difíceis. E Jesus já havia ensinado, João 15, verso de número 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se você acha que você pode fazer alguma coisa longe de Jesus, deixa eu te falar, sem Ele nada você pode fazer, nada você pode fazer, é com Ele. Então, não existe uma vida cristã forte sem uma conexão constante e profunda. Porque o Evangelho não é visitar Jesus nos domingos. O Evangelho é permanecer ligado à videira todos os dias. É permanecer ligado à videira todos os dias. Mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias difíceis. Como nós cantamos aqui. Tu tens meu coração no dia bom. No dia mau, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Entenda, querido, o Senhor quer ter o teu coração, seja nos dias que você está vivendo vitória, seja nos dias que você esteja vivendo conquistas, como também nos dias que você estava enfrentando crise, perseguição, nos dias que você está ali aflito, angustiado, nos dias aonde há guerra diante dos teus olhos. O Senhor quer ter as suas mãos todos os dias, seja nos dias bons ou nos dias maus. É você vir culto, levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu estou levantando as minhas mãos, mas hoje as minhas mãos estão nos dias maus. Hoje as minhas mãos se levantam não somente para adorar, mas para dizer: socorre-me, Senhor, segura nas minhas mãos. Mas eu estou com as minhas mãos levantadas, seja no dia bom, seja no dia mau. Ei, é estar vivendo essa realidade, é não perder a paixão, porque a proximidade com Cristo transforma o caráter, sabe, muito mais do que um conhecimento sobre Cristo, transforma a nossa vida, transforma o nosso interior, nos faz sermos fortes diante dos perigos. Pedro estava de longe, e seguir Jesus de longe, sabe, é permitir que a nossa sensibilidade espiritual diminua, porque a distância diminui a nossa sensibilidade espiritual. Quanto mais longe de Cristo, menos ouvimos a sua voz, menos reconhecemos a sua voz. E lembre-se, João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A distância fortalece a influência do mundo. Pedro começou a agir como aquelas pessoas que estavam ao seu redor.
o ambiente passou a moldar Pedro. Pedro começou a se assentar na fogueira. Pedro começou a se amoldar. E todo esse distanciamento facilitou a queda de Pedro, porque Pedro, ele não cai de repente, Pedro se afasta para depois cair, Pedro ele tropeça para depois cair, Pedro ele marca a sua história com uma queda, porque ele se afastou. O afastamento foi tamanho, que Pedro deixou a identidade que ele tinha de filho, de discípulo de Jesus de lado, porque ele estava seguindo Jesus de longe. Porque aqueles soldados, quando viram Pedro se aquecendo ali 2 vezes, eles olharam para Pedro e falaram assim: uai, você é também um deles, verso 58. E Pedro fala: homem, eu não sou um deles. Um deles quem? Um dos discípulos de Jesus. E aí passou um outro homem afirmando: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. E Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Sabe o que eu estou falando para você? Que todas as vezes que você está longe de Jesus, você negocia a sua identidade de discípulo, de filho de Deus. Você negocia. A distância rouba a nossa identidade. Pedro passou a negar justamente a quem ele havia confessado anteriormente: Jesus. Porque quem anda longe de Cristo esquece quem realmente é. Sabe, queridos, o Evangelho ele não produz espectadores. O Evangelho ele forma discípulos de Jesus. Jesus nunca disse: assistam-me. Jesus disse, Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino não é construído por admiradores, o reino é construído por filhos, filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é marcado. Há uma marca que você carrega. Então Lucas faz questão de registrar uma frase aparentemente simples, mas que fala muito ao nosso coração. Pedro o seguia de longe. Poucas horas depois vieram negações, choro, arrependimento, porque todo distanciamento cobra um preço. Tem um preço. Tem um preço. Quem se distanciou de Jesus pagou um preço. Judas pagou um alto preço. Pedro pagou um preço. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. A boa notícia da história de Pedro é que Pedro decidiu render o seu coração a Jesus. A história dele não termina nas 3 negações. A história dele não termina aqui, porque depois da ressurreição, Jesus restaurou a vida de Pedro. Pedro estava longe, e o Evangelho de João registra que o Pedro que estava longe, seguia Jesus de longe, ele resolveu no capítulo 21 do Evangelho de João, voltar à sua velha antiga vida de pescador. Preste atenção no que eu vou falar para você. Pedro resolve pescar, volta a pescar, porque quem segue Jesus de longe tem a tendência de voltar nos seus maus hábitos, nos seus mesmos pecados, tem, sabe, a tendência em voltar e deixar com que o velho homem, a velha mulher, tome forma na sua vida.
vive as mesmas quedas, vive os mesmos pecados. Quem segue Jesus de longe tem uma tendência a retroceder, fazer do seu passado o seu presente. Pedro fez isso. Isso foi tão forte na vida de Pedro, que quando Jesus se apresentou na beira da praia, enquanto eles estavam tentando pescar, Jesus fala com eles, e Pedro não reconhece que é Jesus, mas aquele que seguiu Jesus de perto, João, que estava ali até a cruz, João olha para Pedro e fala: é o Senhor. Quando Pedro cai em si, ele começa a se arrumar, a se vestir e começa a nadar, chega primeiro que todo mundo, porque Pedro sabia, ele sabia que havia uma necessidade de estar perto de Jesus. Pedro não reconheceu Jesus, quem reconheceu foi João, não foi Pedro. Quem reconheceu Jesus na beira da praia foi João, porque João seguiu Jesus até o fim, foi na cruz. Querido, deixa eu te falar, quando a gente segue Jesus de longe, a gente já não consegue mais perceber Ele nos ambientes. Eu vou repetir para você entender e para ela gravar. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós não conseguimos perceber Jesus, nem as suas manifestações, nós não conseguimos mais perceber Jesus no ambiente, nos lugares, porque nós estamos longe. E olha que interessante, a mesma distância de Pedro era de João. Põe aí o verso para mim aí. A mesma distância de Pedro era de João. Verso 7, querida. Mas o João olha para Pedro, que é o discípulo a quem Jesus amava, que é o João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque havia tirado a roupa, e se lançou ao mar. Pedro já não estava vendo mais, mas quando ele ouviu, ele fez que nem Bartimeu: eu não consigo enxergar, mas eu não vou ficar longe dele não. É quem que está passando aqui? Quem que é que está passando aqui? É Jesus. Bartimeu salta de um pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou aqui para te dizer essa noite, talvez algo te levou para longe de Jesus, talvez algo te afastou de Jesus, e você não está conseguindo mais enxergar Jesus, perceber Jesus. Mas alguém que está do teu lado te trouxe aqui, falou para você sobre Jesus e falou: Jesus está passando, e hoje você tem a oportunidade de falar: ei, eu ouvi falar que é o Senhor que está aqui, então Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, o discípulo que Jesus amava viu Jesus, anunciou para Pedro, e Pedro correu para perto de Jesus. Hoje Jesus continua chamando as pessoas para perto. Não é apenas para você frequentar uma igreja, não é apenas para você conhecer uma doutrina, não, é para você viver uma comunhão profunda com Ele. Porque quem segue Jesus de perto conhece a sua voz, reconhece quando Ele está perto, permanece firme mesmo nos dias maus. Sabe, não precisa de fogueira desse mundo para aquecer, porque tem o fogo do Espírito Santo dentro de você. Não precisa experimentar, sabe, as coisas que este mundo tenta, sabe, entregar para nós, para satisfazer aquilo que Cristo só satisfaz. Ei, quem vive perto de Jesus experimenta vida transformada diariamente. Então fica uma pergunta para nós: você está seguindo Jesus de perto, ou apenas acompanhando Ele de longe?
decepcionado, frustrado, como muitos brasileiros acompanharão a Copa até o final, decepcionados, frustrados, mas vão acompanhar de longe. Muita gente está frustrada, decepcionada, caída, acompanhando Jesus de longe. Muita gente que está vivendo religiosidade em vez de intimidade. Ei, querido, hoje, o que tem criado distância entre você e Cristo? Porque o convite dele permanece o mesmo: permanecei em mim. João 15:4, permanecei em mim. Pedro precisava entender isso. Até fugiu aqui meu negócio, né? O culto está tão bom que eu estou me despindo aqui. Entenda isso. Permanecer em mim. Hoje é dia de você abandonar, não Jesus, abandonar essa distância, abandonar isso que te distanciou, sair do meio dessa fogueira e vir para diante do Senhor. Sabe, é não seguir mais Jesus de longe e seguir Jesus de perto. É renovar a sua comunhão profunda com o Senhor. Hoje é dia. Pedro não era um desconhecido. Pedro não era alguém que não conhecia Jesus. Pedro era alguém que conhecia Jesus. Pastor, quem conhece a Jesus pode se distanciar. Ah, meu querido, como pode? Como pode? Mas também quem conhece Jesus sabe o caminho de volta, como o filho pródigo sabia o caminho de volta da casa do pai. Você sabe o caminho de volta. É difícil o caminho de volta, não é fácil, mas você pode voltar. Sabe, eu estou aqui essa noite, não só para me dobrar diante do memorial, também, mas eu estou aqui para anunciar para você que Jesus está cansado de ver você de longe. Ele viu Pedro, pensa que ele não viu? Ele viu Pedro lá de longe, porque o mesmo texto que nós lemos, termina falando, que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou, o galo cantou, e o verso 61 fala, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos para Pedro. Jesus está olhando para você e para a sua distância, e o olhar dele, é um olhar para você voltar à intimidade com ele. Você precisa cair em si, você precisa voltar para Cristo e falar assim, chega de viver esse distanciamento que me leva para a morte, chega. É hora de eu estar perto de Jesus, é hora de eu viver com Ele, é hora de eu buscar a presença dEle. Você está entendendo o que eu estou falando? Fique em pé onde você está aí.